Eu encontrei uma mulher amarrada numa cruz no meio da estrada, com o filho dela ajoelhado implorando por ajuda. E o que aconteceu depois disso quase me custou a vida. Se essa história apareceu para você, é porque ela precisa ser ouvida até o final. Então já se inscreve no canal para me dar uma força. E me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu só entendi que eles iam me matar também quando o mais velho sorriu. Não foi um sorriso de raiva. Foi pior que isso. Foi tranquilo, como quem já sabe como a história termina e não tem pressa nenhuma. Ele ficou parado na beirada da estrada, o facão na mão descansando na coxa, e me olhou da mesma forma que se olha para um bicho encurralado. Sem ódio, sem urgência, só a certeza, mas isso foi depois. Tudo que eu vou contar aconteceu antes desse sorriso. Eu dirigia 11 horas quando vi a cruz. Era fim de tarde, aquela hora em que o sol já não aquece mais, só pinta tudo de laranja sujo e faz a sombra das árvores se esticarem pela estrada como dedos. Eu vinha da cidade de Cândido Sales, carregando no caminhão umas peças de reposição para uma fazenda no norte da Bahia. Numa daquelas rotas que o GPS não conhece direito e que você aprende de cor porque não tem jeito diferente. Estrada de terra batida, capim alto dos dois lados, às vezes uma vaca no meio do caminho te olhando como se você fosse o intruso. Não tinha ninguém naquela estrada fazia horas. Por isso eu quase não acreditei quando vi. Primeiro pareceu um espantalho. A distância engana. E naquele interior seco do Nordeste tem gente que planta espantalho de formas esquisitas. Amarrado em pau de cerca, com roupa velha. Mas quando eu fui chegando mais perto, alguma coisa no meu peito apertou antes de minha cabeça entender o que era. Era uma mulher, amarrada numa estrutura de madeira em forma de cruz, fincada no meio de um roçado aberto à margem da estrada. Os braços abertos e presos com corda grossa. A cabeça caída para a frente. Vestido simples, florido, rasgado no ombro. Os pés descalços. A terra embaixo dela escura de sangue já seco. Eu parei o caminhão. Fiquei uns segundos sem sair. Olhei para o espelho retrovisor menos nada atrás. Olhei para as duas beiradas da estrada menos o capim alto não deixava ver muito, mas não tinha movimento nenhum. Só o vento passando devagar por cima da vegetação, fazendo aquele barulho seco que parece respiração. Eu sabia que podia ser armadilha. Na estrada você aprende isso cedo. Tem gente que para ajudar e some. Você ouve as histórias nos postos de gasolina, nas quitandas de beira de estrada, nas conversas de caminhoneiro de madrugada. Aprende a desconfiar de tudo que parece precisar de você no meio do nada. Por um segundo, eu quase engrenei e fui embora. Foi quando eu ouvi o menino. Ele saiu do capim do lado direito da estrada. Devia ter uns 8 anos, talvez 9 menos magrinho, descalço. A camisa amarela rasgada na manga, o rosto coberto de terra. Ele não correu, não gritou. Só andou até a frente do caminhão e me olhou pelo para-brisa com um olhar que eu não consigo descrever direito até hoje. Não era o olhar de uma criança. Era o olhar de alguém que já tinha visto coisas que não devia ter visto e que tinha decidido, com tudo que tinha dentro dele, que não ia desistir. Eu desci do caminhão. O menino disse o nome dele era Jair, disse pouco mais que isso. Quando eu perguntei quem tinha feito aquilo com a mãe dele, ele apenas olhou para o capim, de lado, como quem ouve um barulho que ainda não chegou. A mulher estava viva. Quando cheguei perto o suficiente, eu vi o peito dela subindo e descendo devagar. A respiração era curta, com esforço. Ela tinha uma marca grande na testa, um roxo escuro e o lábio partido. As cordas nos pulsos tinham cortado a pele. Ela estava desmaiada, mas viva. Eu comecei a soltar os nós com as mãos. A corda era grossa, dura de tanto solo e demorou mais do que eu queria. O menino ficou parado atrás de mim, de costas para mim e de frente para a estrada, como se estivesse fazendo a guarda com 8 anos. Fazendo a guarda. Quando eu tirei a mulher da estrutura e a apoiei no chão, ela gemeu uma vez, baixinho. O Jair veio até ela. Ajoelhou, colocou a mão no rosto dela. Não chorou. Só ficou ali, como quem sabe que chorar não adiantava nada agora.
Eu olhei para a estrada nos dois sentidos. O sol estava descendo rápido. Em 20 minutos estaria escuro. Quem fez isso? Eu perguntei de novo, mais baixo dessa vez. O menino demorou. Depois disse: eles vão voltar antes de escurecer. Eu não perguntei quem eram. Algo no jeito que ele falou me disse que perguntar não era o mais importante agora. Ela consegue andar? Não sei. Ele olhou para a mãe. Ela caiu quando eu fui buscar ajuda e não levantou mais. Eu calculei, o caminhão estava a uns 40 metros. A mulher devia pesar uns 55 quilos. Eu tinha 52 anos e uma hérnia no lombo que me dava trabalho nos dias de chuva. Mas eu não fiz a conta de novo. Peguei ela nos braços da melhor forma que pude. Ela gemeu de novo e eu comecei a andar. O Jair foi na frente. Abriu a porta do caminhão. Me ajudou a apoiar a mãe no banco com uma seriedade que doía de ver. Eu dei a volta, abri meu lado, subi. Foi quando eu vi o carro. Vinha da direção norte, devagar, com a luz de ré acesa mesmo vindo de frente. Um saveiro velho branco com a lataria amassada no lado do carona. Vinha devagar demais. Do jeito que se vem quando não tem pressa porque sabe que o que está esperando não vai a lugar nenhum. Parou a uns 30 metros do meu caminhão. 3 homens desceram. O mais velho era alto, magro, com um chapéu de couro gasto na cabeça. Ele veio na frente dos outros 2, andou com calma. O facão estava na mão, mais baixo, encostado na perna, como quem carrega uma ferramenta de trabalho, não uma ameaça. Os outros 2 eram mais jovens, um com um pedaço de cano na mão, o outro de mãos livres, mas com um jeito de quem não precisava de nada nas mãos. O velho parou entre os 2 carros e me olhou e sorriu. Foi aí que eu entendi que ele não estava com raiva, não estava nervoso. Estava simplesmente certo de como aquilo ia terminar. Eu olhei para o Jair no banco ao lado. Ele estava olhando para a frente, as mãos fechadas nas coxas, sem piscar. A mãe ainda estava inconsciente. Eu tinha o caminhão ligado. A estrada atrás de mim estava livre. Eu podia engatar a ré, pisar fundo e talvez menos conseguir espaço suficiente para manobrar e sair. Mas os outros 2 já tinham se separado. Um foi para o lado esquerdo, um foi para o lado direito. Não correram. Foram andando, como peças num tabuleiro que alguém estava movendo com cuidado. O velho ficou parado, no meio, me olhando. E eu percebi, eles tinham feito isso antes. Não era raiva, era rotina. Eu coloquei a mão na chave de ignição. Respirei uma vez, fundo. Olhei para o Jair mais uma vez menos e o menino, sem olhar para mim, disse em voz baixa, quase sem mover os lábios: o Senhor decide agora, ou eles decidem pelo Senhor. Eu decidi. Mas o que eu fiz naquele momento e o que aconteceu depois é o que eu ainda acordo pensando às 3 da manhã. Com o coração na garganta e a certeza de que algumas estradas a gente nunca termina de atravessar, eu engatei a primeira marcha. Não a ré, a primeira. Pisei fundo e joguei o caminhão direto na direção do velho. Não para atropelar, pelo menos não era o que eu queria. Era para criar movimento, para forçar ele a sair do lugar, para quebrar a formação deles por um segundo. Porque eu tinha percebido uma coisa nos 3. 4 segundos que fiquei parado olhando para eles, eles eram precisos quando o alvo ficava quieto. Se eu ficasse parado, eu era o boi no curral. Em movimento, eu virava um problema diferente. O velho pulou para a direita mais rápido do que eu esperava para alguém da idade dele. O do lado esquerdo do caminhão correu, mas eu já estava passando. Ouvi o cano bater na lataria, um golpe seco, mas longe de mim. O do lado direito teve menos tempo, ainda menos eu vi ele no espelho, recuando para o capim. O Jair não falou nada. Segurou a mãe com os 2 braços para ela não cair do banco. Eu acelerei. A estrada de terra sacudiu o caminhão com força. E o volante puxava para um lado por causa do cascalho solto. Mas eu segurei. Fui uns 300 metros em linha reta antes de olhar para o retrovisor. O saveiro estava saindo do lugar. Eu conhecia aquela estrada. Não de cor, mas o suficiente. Tinha passado por ela 3 vezes nos últimos 2 anos, sempre no mesmo contrato,
sempre com as mesmas peças para a mesma fazenda. Eu sabia que uns 6 quilômetros adiante tinha um entroncamento à esquerda. A estrada continuava de terra por mais uns 40 quilômetros até o asfalto. À direita, descia um barranco íngreme e entrava numa virada de rio. Um trecho que na seca ficava seco e dava para passar, mas que na época de chuva virava um atoleiro. Estávamos no fim do período seco. Eu não sabia ao certo como estava aquele trecho. O saveiro ganhou velocidade atrás de mim. A caminhonete era velha, mas o motor estava bom, menos dava para ouvir quando ele abriu o acelerador. A luz fraca do fim de tarde ia sumindo rápido, e as sombras das árvores à beira da estrada já tinham se fundido numa escuridão contínua dos dois lados. Eu acendi os faróis. "Quanto tempo você ficou lá?" Eu perguntei para o Jair, sem tirar os olhos da estrada. "Não sei." A voz dele era seca, sem choro, desde cedo. "A gente saiu antes do sol nascer." "Você foi a pé buscar ajuda?" "Sim." "Até onde você foi?" "Até a roça do seu Amaro, mas não tinha ninguém. Aí eu voltei." Eu calculei. Se ele tinha andado até uma roça e voltado, e ainda estava com força de fazer guarda na beira da estrada. Aquele menino tinha mais resistência do que muita gente grande que eu conhecia. Sua mãe, ela tem nome? Neuza. Eu olhei para ela rapidamente. Ainda inconsciente, a cabeça encostada no vidro da janela, respirando com dificuldade, mas respirando. "Ela vai ficar bem menos", eu disse. Eu não sabia se era verdade, mas era o que precisava ser dito. O saveiro fechou a distância. Quando eu vi as luzes dele no retrovisor, mais altas e mais fortes, entendi que eles tinham ligado o farol de milha. Era para me cegar pelo espelho. Recurso simples, mas funcionava menos. Eu precisei virar o retrovisor para baixo. O entroncamento apareceu mais rápido do que eu esperava. Eu tive um segundo para decidir. Esquerda menos estrada longa até o asfalto. Mas eles me seguiriam por tempo suficiente para travar o caminho ou me fechar numa curva. Direita menos o trecho de rio. Incerto, perigoso, mas se o solo estivesse firme eu chegaria numa localidade pequena que eu lembrava vagamente. Umas casas de taipa agrupadas perto de uma nascente. Gente simples que ficava em casa à noite, mas que existia. Eu joguei o volante para a direita. O caminhão gemeu na descida do barranco. O freio segurou, mas por pouco. O Jair bateu com o ombro na porta, mas não soltou a mãe. Embaixo, o leito do rio seco, a terra rachada, branca, firme como cimento. Eu acelerei de novo. O saveiro demorou um pouco mais para descer o barranco, menos a caminhonete menor tinha menos peso, mas a descida íngreme os obrigou a frear. Isso me deu uns 200 metros. Atravessei o leito do rio num barulho de cascalho e poeira. Na outra margem, a subida era suave. A estrada voltava a ser terra batida, mais estreita agora, com árvores de caatinga fechando dos dois lados. A escuridão era quase total fora do cone dos faróis. Então o motor tosseou. Uma vez, depois duas, eu olhei para o painel. O ponteiro de temperatura estava no vermelho. Eu tinha esquecido. 3 semanas antes, o mecânico tinha me avisado. A mangueira do radiador estava com um desgaste na emenda. Para viagem curta, sem problema. Para viagem longa com carga pesada, cuidado com o superaquecimento. Eu tinha notado mentalmente que ia trocar na volta. E tinha esquecido. 11 horas de viagem mais a fuga tinham feito o serviço. O motor tosseou mais 2 vezes e morreu. O caminhão deslizou em inércia por uns 50 metros antes de parar no meio da estrada. Estreita, silêncio. Não o silêncio tranquilo da noite no interior. Esse eu conheço e gosto dele. Era outro silêncio. O tipo que pesa, o tipo que avisa. Eu olhei para o retrovisor. As luzes do saveiro apareceram na descida do barranco. "Desce", eu disse para o Jair. "E minha mãe?" Eu pego ela, desce e vai para o lado da estrada, no capim, agachado. "Não levanta até eu falar?" Ele não discutiu. Abriu a porta e desceu sem fazer barulho, como se tivesse sido treinado para desaparecer. Eu desci pelo meu lado. Fui até o banco do carona. Peguei a Neuza com os 2 braços.
Senti a Hérnia protestar num calor vivo no lombo. Ela gemeu, abriu os olhos por um segundo, 2 olhos escuros, desorientados, e fechou de novo. Eu a carreguei até o capim do lado direito da estrada. Agachei com ela, o joelho no chão. A respiração já pesada pelo esforço e pelo medo que eu não estava deixando aparecer no rosto por causa do menino, o Jair estava ali. Ajoelhou do lado da mãe sem falar. O saveiro parou atrás do caminhão. Eu podia ver pela folhagem rala do capim. As luzes do carro iluminaram o caminhão parado e os 3 homens desceram de novo. O velho foi na frente, como antes. Mas dessa vez o facão estava levantado. Eles sabiam que eu não tinha ido longe. O da direita foi pelo lado do motorista do caminhão, abriu a porta, olhou dentro. Disse alguma coisa para o velho em voz baixa menos, eu não ouvi o que foi. Mas o velho parou e ficou olhando para a estrada à frente, para a escuridão além dos faróis do saveiro. Ele sabia que eu estava ali, no escuro, perto. E eu fiquei me perguntando uma coisa enquanto segurava a respiração, o que uma pessoa faz com tanta calma num momento assim? Que tipo de história de vida transforma um homem num bicho desse jeito menos metódico, frio, sem pressa para fazer o mal? Não era a primeira vez que eles faziam aquilo, eu tinha certeza. O velho deu um passo na direção da beira da estrada. Ficou parado a uns 6 metros de onde eu estava. Eu não estava armado. Nunca andei armado na estrada, por escolha. Eu via gente que carregava revólver embaixo do banco e que ficava mais nervoso do que seguro por causa disso. Eu sempre tinha confiado no caminhão, no movimento, na estrada. Agora não tinha nenhum dos 3. Tinha só o escuro. E o escuro era igual para mim e para eles. O velho acendeu um isqueiro. A chama fraca iluminou o rosto dele por 2 segundos. Pele queimada de sol, olhos fundos, uma cicatriz fina descendo do canto do lábio até o queixo. Ele não estava procurando com a chama menos, a chama era fraca demais para isso. Ele estava ouvindo. Esperando que alguém se mexesse, o Jair ficou imóvel. A Neuza respirou fundo uma vez. Um som que eu temi que fosse ouvido, o isqueiro apagou. Escuro total de novo. O velho ficou parado no mesmo lugar por um tempo que eu não consigo medir direito. Pareceu longo, mas pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 2. Depois virou e voltou para o carro. Falou baixo com os outros 2. E então um deles fez uma coisa que eu não esperava. Abriu o saveiro, tirou um galão plástico laranja de dentro. Foi até o caminhão e começou a jogar líquido na cabine, gasolina. Eu entendi o que iam fazer. Não era sobre me pegar mais, era sobre apagar. O caminhão pegando fogo ia chamar a atenção. Ia trazer gente menos, mas eles calcularam que a atenção levaria tempo, que a estrada era isolada, que até alguém chegar eles já estariam longe. O fogo destruiria a evidência. A Neuza menos eles deviam supor que ela ainda estava dentro. E se eu aparecesse para impedir, eles me pegariam no campo aberto. Era elegante, da maneira torta e fria de quem pensa nessas coisas. Eu olhei para o Jair no escuro. Ele estava olhando para mim. Eu não via o rosto dele direito, mas sentia os olhos. Eu coloquei a boca perto do ouvido dele e falei quase sem voz: "Tem alguma casa perto que você conhece?" Ele demorou 2 segundos. Depois fez que sim com a cabeça. Longe. Ele abriu a mão. 5 dedos, 5 minutos. Talvez 500 metros. Talvez 1 quilômetro. Eu olhei para o caminhão. O homem com o galão tinha parado de jogar gasolina e agora esperava uma ordem do velho. O velho estava parado, de costas para a estrada, olhando para o mato dos 2 lados com uma tensão que me gelou. Ele ainda não tinha desistido de me encontrar. Eu coloquei a mão no ombro do Jair, apertei uma vez, firme, tentando dizer com aquele aperto que eu não podia dizer em voz alta: "Eu confio em você. Agora me guia." Ele começou a se mover no capim, baixinho, sem fazer barulho. Eu peguei a Neuza de novo, com todo o cuidado que meu lombo permitia, e segui o filho dela no escuro. Atrás de nós, eu ouvi o riscar de um fósforo, e depois, o som do fogo. O calor chegou nas costas antes da luz. Uma onda seca, súbita, como abrir a porta de um forno. Eu não olhei para trás.
Sabia que se olhasse ia perder o passo no capim escuro, ia tropeçar, ia fazer barulho. E barulho era o que não podia acontecer. Então eu segui o Jair de olhos semifechados, contando meus próprios passos no silêncio, sentindo o calor diminuir conforme a vegetação ia fechando entre mim e a estrada. Mas a luz do fogo ficou. Aquela claridade laranja e trêmula que o capim filtrava em sombras dançando, que fazia tudo ao redor parecer vivo de um jeito errado. A Neuza estava pesada nos meus braços do jeito que só peso morto pesa. Não porque ela estava morta, mas porque estava completamente entregue, sem tensão nenhuma no corpo, sem resistência. Quem carregou alguém inconsciente sabe o que é diferente de carregar alguém dormindo. É um peso que parece cobrar alguma coisa de você. O Jair foi na frente por uns 200 metros sem hesitar uma vez sequer. Conhecia cada desvio do capim, cada buraco na terra, cada lugar onde a vegetação ficava mais rala. Eu percebi que aquele menino tinha andado por aquele trecho muitas vezes, de dia, de noite, sozinho. A infância no interior cria isso nas crianças, um mapa interno do território que nenhum adulto de cidade consegue imitar. Ele parou. Levantou o braço esquerdo, o punho fechado, gesto de parar, que nenhum adulto tinha ensinado a ele com esse significado. Ele simplesmente sabia que eu entenderia. Eu parei, abaixei devagar, apoiei a Neuza no chão com cuidado, fiquei agachado ao lado dela. O Jair estava olhando para frente. Eu segui o olhar dele. Uma luz fraca, amarelada, piscando levemente, vela ao lampião, atrás de uma janela com vidro embaçado. Uma casa pequena, de tijolo aparente, com telhado de amianto, cercada por uns pés de mandioca na frente e um latão enferrujado na lateral que servia de caixa d'água. A porta estava fechada, não tinha carro. Não tinha nada se mexendo do lado de fora, mas tinha luz. E luz significava alguém acordado. Eu olhei para o Jair. Ele baixou a cabeça levemente, como quem confirma. É aqui. Eu bati na porta com o nó do dedo, 3 vezes, sem força. Não queria barulho que chegasse longe, nada. Bati de novo. Dessa vez um pouco mais. Do lado de dentro, um movimento. Passos arrastados. Uma voz velha, rouca, de mulher. Quem é? Uma pessoa precisando de ajuda menos, eu disse baixo, colando a boca na fresta da porta. Tem uma mulher ferida e uma criança, por favor. Silêncio do outro lado. Demorou. Eu imaginei aquela mulher atrás da porta, avaliando, pesando o risco, o medo contra o impulso. O interior ensina desconfiança, mas também ensina que tem coisas que não se nega. A porta abriu, era uma senhora de uns 70 anos, talvez mais. Cabelo branco preso atrás abental surrado, chinelo de borracha. O lampião na mão iluminava o rosto dela por baixo, criando sombras fundas nos olhos. Ela olhou para mim, depois para o Jair, depois para Neuza no chão atrás de nós, não perguntou nada. Abriu a porta mais e recuou para dentro. A casa era pequena e cheirava a fumaça de fogão, a lenha e a ervacidreira. Tinha uma sala com 2 bancos de madeira e uma mesa, um terço pendurado na parede. Uma imagem de santo que eu não identifiquei no escuro. A senhora nos levou por um corredor curto até um quarto com uma cama de casal, colchão fino, lençol branco dobrado com cuidado. Eu deitei a Neuza na cama. A velha se aproximou, olhou para o rosto dela, passou a mão na testa. Depois foi até um armário, tirou um pano, uma vasilha. Saiu do quarto sem falar. Jair sentou na beirada da cama, perto dos pés da mãe, as mãos no colo. Eu fiquei parado perto da parede, recuperando o fôlego, a dor no lombo agora latejando de verdade, um calor surdo que descia pela perna esquerda. A velha voltou com a vasilha cheia de água e o pano. Começou a limpar o rosto da Neuza com uma calma de quem já fez aquilo antes, de quem sabe que pressa nessa hora não ajuda ninguém. Limpou o sangue do lábio, a terra da testa, passou o pano molhado no pescoço. A Neuza gemeu. Abriu os olhos de novo, dessa vez por mais tempo. Ficou olhando para o teto sem entender. Depois olhou para o filho. E o Jair, pela primeira vez desde que eu tinha encontrado ele na beira da estrada, chorou.
Não foi um choro de criança menos, foi um choro contido, quieto, de quem segurou aquilo por tempo demais e não tinha mais como segurar. Ele não fez barulho. Só as lágrimas e o ombro tremendo uma vez. Eu virei para o lado e fingi olhar pela janela. A velha se chamava Dita, abreviação de Benedita. Ela disse depois, quando veio me oferecer um copo de água na sala. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Perguntou se eu estava com fome, se precisava de alguma coisa, se a mulher tinha levado pancada na cabeça. Eu disse que sim, que tinha levado. Ela balançou a cabeça. Disse que tinha um vizinho com caminhonete que morava uns 2 quilômetros adiante, que de manhã podia mandar o neto chamar ele para levar a gente até a cidade. De manhã, até lá, precisávamos ficar onde estávamos. Eu perguntei se ela tinha telefone. Ela apontou para um telefone fixo na parede, desses antigos, com fio. Disse que às vezes funcionava, às vezes não. Que a linha era compartilhada com mais 2 casas e que a noite sempre ficava ruim. Eu tentei, a linha estava morta. Fiquei parado olhando para o telefone por um segundo mais longo do que precisava, sentindo o peso daquilo, sem caminhão, sem telefone, sem saída rápida. E 3 homens que sabiam que eu estava vivo e que em algum momento iam perceber que eu não estava na estrada. A Dita foi para a cozinha. Ouvi o barulho de um fogão sendo aceso. Eu apaguei o lampião da sala e fui até a janela. Daqui eu conseguia ver um pedaço da estrada, longe, por entre os pés de mandioca. A luz do fogo tinha diminuído menos, meu caminhão deve ter queimado o suficiente para ir apagando sozinho, ou eles tinham ido embora antes que o fogo crescesse demais e chamasse atenção. Na escuridão não dava para ver o saveiro. Não dava para ver nada além do capim e do céu aberto cheio de estrelas, daquele tipo de céu que só existe longe de tudo, limpo e fundo e indiferente. Fiquei parado ali por um tempo, pensando no que eu sabia sobre os 3 homens, que eram organizados, que conheciam a região, que não eram agressivos por impulso, eram metódicos. Isso era pior. Gente agressiva por impulso comete erro. Gente metódica recalcula, eles iam recalcular. Iam pensar, a mulher não estava no caminhão. Alguém carregou ela, esse alguém foi para o mato. O mato naquela direção tem algumas casas. Vamos ver casa por casa. Não essa noite, talvez mais cedo. Eu me afastei da janela quando ouvi o Jair me chamar do quarto. Ele estava de pé perto da cama. A Neuza tinha os olhos abertos e estava olhando para mim com aquela expressão de quem está tentando montar um caca com metade das peças. A Dita tinha saído. Ela quer saber quem é o senhor, disse o Jair. Eu sou motorista menos, eu disse. Passei na estrada e vi vocês. A Neuza ficou me olhando. Depois disse, com a voz rouca de quem não falava fazia horas, por que o senhor parou? Eu não respondi na hora. Pensei na pergunta de verdade, sem pressa, porque ela merecia uma resposta de verdade. Por causa do seu filho, eu disse. Ele me olhou de um jeito que eu não consegui ir embora. Ela ficou olhando para mim mais um pouco. Depois fechou os olhos. Como se chama? Ela perguntou, já quase dormindo de novo. Walter. Ela fez um som baixo que podia ser um agradecimento ou só o corpo cedendo ao cansaço. O Jair olhou para mim e depois olhou para a mãe. E eu vi naquele olhar que aquele menino tinha decidido alguma coisa sobre mim, não sei o que exatamente, mas alguma coisa importante. Eu voltei para a sala. A Dita trouxe um prato com uns pedaços de rapadura e uma cuia de mingau de milho que cheirava a canela. Botou na mesa sem cerimônia e foi sentar no banco dela, perto do terço na parede. Eu comi devagar, pensando, calculando quanto tempo tinha até o amanhecer. Quanto tempo levaria para o neto da Dita ir até o vizinho com a caminhonete? Quanto tempo levaria para chegar numa cidade com delegacia? E se 3 homens metódicos com um saveiro branco iam esperar por tudo isso ou iam se mover antes, foi aí que eu ouvi. Lá fora, na estrada, um motor, devagar, muito devagar. O saveiro não ia a mais de 15 por hora, menos do jeito que se anda quando se está procurando alguma coisa na beira da estrada com os olhos, e não com pressa de chegar em lugar nenhum. Eu apaguei o lampião da sala antes de me levantar.
A Dita não perguntou nada. Ficou no banco dela, no escuro, com o terço nas mãos, os lábios se movendo em silêncio. Eu fui até a janela de novo. As luzes do saveiro passaram devagar pela frente da casa. Iluminaram por um segundo os pés de mandioca, o latão enferrujado, a parede de tijolo e pararam. As luzes ficaram paradas por tempo demais. Não era o tipo de parada de quem vê alguma coisa e freia por reflexo. Era a parada de quem já tinha visto, já tinha decidido e agora estava só confirmando. O motor do saveiro continuava ligado. Eu ouvia o ronco baixo e constante do lado de fora. E aquele som no silêncio da madrugada pesava de um jeito que é difícil de explicar para quem não esteve naquela situação. É o tipo de barulho que o corpo reconhece como perigo antes da cabeça processar. Eu estava encostado na parede ao lado da janela, fora do ângulo de visão de quem estivesse olhando de fora. A Dita continuou no banco dela, imóvel, o terço nas mãos, os lábios ainda se movendo. Eu não conseguia ouvir o que ela rezava. Só via o movimento dos lábios dela na escuridão. E aquilo tinha um efeito estranho em mim, menos me acalmou mais do que qualquer coisa prática teria acalmado. O Jair apareceu na entrada da sala. Eu levantei a mão aberta na direção dele. Ele parou. Ficou parado no corredor escuro, só a silhueta pequena, sem se mover. Lá fora, o motor foi diminuindo, depois parou. O silêncio que ficou era de outro tipo, mais pesado que o anterior, porque antes tinha um motor para preencher e agora não tinha nada. Só o capim lá fora sendo tocado pelo vento e o meu próprio coração que eu sentia na garganta com uma clareza inconveniente. Eu me perguntei se eles tinham apagado o carro ou desligado. Tinha diferença. Apagado, eles estavam se aproximando no escuro, querendo invisibilidade. Desligado, talvez estivessem esperando, avaliando. Gente metódica avalia antes de agir. Mas gente metódica também sabe quando o elemento surpresa vale mais que a avaliação. Eu precisava saber o que estava do lado de fora sem aparecer na janela. Olhei para a Dita. Tem saída nos fundos? Eu perguntei, quase sem voz. Ela parou de rezar. Ficou me olhando por um segundo no escuro. Tem uma porta na cozinha menos, ela disse. No mesmo volume que eu, dá para o quintal. No fundo do quintal tem uma cerca de arame. Do outro lado é o roçado do finado meu marido. Tem um caminho no meio que sai lá longe na estrada de baixo. A estrada de baixo é diferente dessa. É paralela. Passa uns 400 metros mais adiante, eu processei aquilo. Seu neto, eu disse, ele mora longe? Ele dorme aqui 3 vezes na semana. Hoje é uma dessas noites. Eu olhei para o corredor escuro. Jair continuava parado lá. Onde ele está? No quartinho do fundo. Deve estar dormindo. Quantos anos? 17. 17 anos e um caminho pelos fundos até uma estrada paralela. Era pouco, era o que eu tinha. Eu me movi pelo corredor sem acender nada, passando pelo Jair, tocando levemente no ombro dele para ele me seguir. Fui até o quartinho do fundo. Bati com um toque só. Abri devagar. O menino estava sentado na cama, já acordado, olhos abertos no escuro. Olhando para a porta menos, ele tinha ouvido o carro lá fora. Tinha ouvido a movimentação e estava acordado e quieto como alguém que foi criado em lugar onde silêncio pode ser necessário. Eu me agachei para ficar no nível dele. Você conhece o caminho pelo roçado até a estrada de baixo? Eu perguntei, ele fez que sim. Tem algum vizinho nessa estrada de baixo que tenha carro ou caminhonete? Tem o seu Otoniel. Ele tem um Fiat Uno velho, mas anda. Você consegue chegar até lá no escuro sem acender nada. Ele ficou me olhando por um momento. Não era hesitação, era o tipo de olhar de quem está medindo a seriedade da pergunta antes de responder. Consigo, ele disse. Quando você chegar lá, você fala para o seu Otoniel que tem uma mulher ferida na casa da sua avó e que tem homens perigosos na estrada. Você pede para ele ligar para a polícia de onde puder e vir aqui pelo caminho de baixo, sem passar pela estrada da frente. Ele assentiu de novo. Eu coloquei a mão no ombro dele. Vai quieto. Se ouvir alguma coisa, para e fica parado até passar. Não corre.
Correndo você faz barulho. Andando rápido e quieto você vira parte da noite. Ele se levantou. Calçou um tênis no escuro com uma rapidez de quem conhece cada centímetro do próprio quarto. Pegou uma jaqueta fina do gancho na parede. Olhou para mim uma última vez. Eu fiz um gesto com a cabeça. Vai. Ele foi. Eu voltei para a sala. A Dita não tinha se mexido. O Jair estava encostado na parede perto dela, sentado no chão, os joelhos no peito. Eu fui até a janela de novo, devagar. Fiquei no ângulo morto. O saveiro estava estacionado a uns 20 metros da frente da casa, as luzes apagadas. Eu não conseguia ver se tinha alguém dentro ou se tinham descido. A noite estava fechada e sem lua era difícil distinguir formas paradas no escuro. Fiquei escutando por uns 5 minutos. Nada. Então ouvi passos. Não na estrada, menos na lateral da casa. Do lado do latão enferrujado. Passos lentos, espaçados, de alguém que estava andando devagar de propósito, testando o terreno. Um único par de passos. Um deles tinha contornado a casa. Eu recuei mais fundo na sala. Fui até o corredor, fiz sinal para Dita se levantar. Ela se levantou sem fazer barulho, uma leveza nos movimentos que me surpreendeu na idade dela. Eu peguei o braço dela com cuidado e levei até o corredor, depois até o quarto onde a Neuza estava. Fechei a porta do quarto sem travar. Uma porta travada faz barulho quando é arrombada. E barulho era informação que eu não queria dar. Fui até a Neuza na cama, ela estava acordada. Me olhou no escuro com aqueles olhos escuros, e eu vi que ela estava entendendo a situação melhor do que eu esperava. O corpo dela ainda era fraco. Ela tentou se sentar e não conseguiu de todo menos, mas a cabeça estava presente. Eu me aproximei do ouvido dela. Eles estão do lado de fora. Mandei o neto da senhora Dita buscar ajuda. Você precisa ficar quieta e no lugar. Se entrar alguém nesse quarto que não seja eu, você grita o mais alto que puder, entendido. Ela olhou para mim, depois olhou para o filho. O Jair estava ajoelhado do lado dela, segurando a mão dela. Ela disse, baixinho, o senhor vai fazer o quê? Eu não respondi, porque a verdade era que eu ainda não sabia. Eu voltei para o corredor. Fui até a cozinha no escuro, me movendo pela memória do que tinha visto quando a Dita tinha me trazido mingau. Mesa no centro, fogão à esquerda, uma prateleira com potes de vidro à direita, a porta dos fundos no fundo. Cheguei na porta, destravei o ferrolho devagar, o metal estava enferrujado e fez um som seco que me deteve por 3 segundos. Depois abri 1 centímetro, 2, devagar o suficiente para não ranger. O quintal era escuro, mas o céu aberto ajudava. Aquelas estrelas todas lá acima jogavam uma luz fraca mais suficiente para distinguir formas. Eu vi a cerca de arame no fundo, os pés de mandioca à esquerda, um pilão de madeira perto da parede da casa. E vi uma figura parada na lateral direita do quintal, parada de costas para mim, olhando para o mato além da cerca. Era um dos jovens. O do cano, eu achei, pela silhueta. Ele estava parado ali como se estivesse esperando alguma coisa. Esperando ouvir algum barulho vindo do mato, algum sinal de movimento. Eu entendi de repente. Eles tinham calculado que se eu tentasse fugir pelos fundos, aquele era o caminho natural. E tinham posto alguém esperando. Mas o neto da Dita já tinha ido, antes do saveiro parar. Eu fiquei parado na porta da cozinha por um tempo que não sei medir, olhando para o homem no quintal, o homem olhando para o mato, cada um esperando alguma coisa. A diferença era que eu sabia que ele estava ali e ele ainda não sabia que eu estava me mexendo. Dentro da casa, ouvi um barulho vindo da sala, à porta da frente. Alguém testando a maçaneta. Eu fechei a porta da cozinha e voltei para o corredor. A maçaneta da frente se movia de novo, não com força, com cuidado. Quem estava do lado de fora não estava tentando arrombar. Estava testando, avaliando se estava trancada, medindo resistência. Era o tipo de coisa que a gente faz quando quer saber o que vai encontrar antes de entrar. Eu fui até a sala no escuro. No canto da sala, atrás do banco onde a Dita tinha sentado, tinha um gardens de madeira velho,
com ferramentas penduradas. Eu tinha visto quando a Dita tinha acendido o lampião pela primeira vez. Num dos ganchos tinha um facão curto, de roça, cabo de madeira gasto. Eu cheguei até ele, peguei. O cabo estava quente da temperatura da casa. Eu me posicionei atrás da porta, do lado das dobradiças, onde quem entrasse não me veria de imediato, e esperei. A maçaneta parou de se mover. Silêncio. 1 minuto, 2. Eu estava com a respiração suspensa. Segurando o facão, sentindo cada segundo passar com um peso físico, quando ouvi do lado de fora da janela uma voz. Baixa, calma, sem emoção. A gente sabe que você está aí dentro. Motorista, era o velho. Eu não respondi. Não é com você que a gente tem assunto. Ele continuou com aquela calma que era mais ameaça do que qualquer grito. A gente só quer a mulher e o menino. Você sai pela porta da frente e vai embora. Isso aqui terminou. Eu fiquei em silêncio. Você não tem nada a ver com isso? Ele disse. Você só parou numa estrada errada. Não precisa terminar mal para você. Eu olhei para o fundo do corredor escuro, o quarto fechado. A Neuza, o Jair, a Dita, pensei em responder. Pensei em negociar tempo. Pensei em qualquer coisa que me desse mais minutos até o neto da Dita chegar no seu Otoniel, até o seu Otoniel ligar para alguém, até alguém aparecer naquela estrada de baixo. Mas eu sabia que negociar com aquele homem era aceitar a lógica dele. E a lógica dele era que eu era descartável desde o começo, que a oferta que ele estava fazendo era só para me fazer abrir a porta. Então eu fiz a única coisa que me restava. Fui até a janela da sala, do lado oposto à porta, me agachei abaixo do nível do vidro e bati 3 vezes forte no assoalho com o cabo do facão. Barulho deliberado, informação falsa. Eu estava dizendo, estou aqui, estou me movendo, estou nesse lado. E então fui rápido e quieto até o outro lado da sala. Encostei na parede. Esperei para ver se o velho ia reagir ao barulho ou ia esperar. Lá fora, silêncio por 2 segundos. Depois passos rápidos contornando a casa na direção da janela onde eu tinha batido, 2 pares de passos. O que significava que o velho tinha se movido também. O que significava que a porta da frente estava sem guarda. Eu abri a porta. O ar da madrugada entrou de uma vez. Frio e cheirando a terra e a cinza menos o resto do meu caminhão queimando longe, o vento trazendo aquele cheiro como um recado. Eu saí rápido, me agachei, fui pela lateral esquerda da casa, o lado oposto de onde os passos tinham ido. O saveiro estava estacionado na frente. As chaves estavam no contato. Eu vi isso de longe, pela janela aberta do motorista, o brilho fraco do painel. Gente acostumada com lugar sem lei não tranca carro porque não espera que o perseguido vire o caçador. Eu fui até o carro, entrei dei a partida. O motor acendeu com um som que rasgou o silêncio da madrugada inteira e eu já estava engatando a marcha antes do som acabar. Rodando o volante com força para apontar o carro de volta para a estrada. Ouvi um grito atrás de mim. Não olhei, acelerei. O saveiro respondeu melhor do que eu esperava menos. O motor era bom mesmo na lataria amassada. Eu fui pela estrada no escuro com os faróis apagados por uns 100 metros. Depois acendi, depois acelerei mais. Não ia longe. Não era isso que eu queria. Queria o carro fora das mãos deles. Queria eles a pé e queria tempo. Eu parei o saveiro uns 800 metros adiante, no meio da estrada, atravessado. Tirei a chave do contato. Joguei a chave no capim do lado direito, longe o suficiente para não ser achada rápido no escuro. Desci e voltei correndo pela estrada. Não pelo caminho principal, pelos fundos, pelo mesmo mato que o Jair tinha me guiado antes, usando a memória do percurso e as estrelas para me orientar. Eu tinha 52 anos e o lombo me castigando e o fôlego curto de quem não corria desde não sei quando. Mas eu corri. Voltei para a casa da Dita pelos fundos. O homem do quintal não estava mais lá. Eu entrei pela porta da cozinha, fechei, fui direto para o quarto. A Neuza estava sentada na cama, o Jair do lado, a Dita em pé perto da porta, todos os 3 me olhando. Eu encostei na parede, respirando fundo, o facão ainda na mão, suado e com a hérnia gritando.
O carro deles está travado na estrada menos, eu disse, quando consegui falar. Eles estão a pé, isso nos dá tempo. A Dita olhou para mim com uma expressão que eu não soube classificar direito. Não era medo, não era alívio. Era algo mais antigo que os dois. Quanto tempo o senhor acha que tem? Ela perguntou, eu pensei. Suficiente, eu disse. Se o seu neto for rápido. E foi aí que a Neuza falou, com aquela voz rouca e baixa, olhando para mim com os olhos fundos. Porque eles foram atrás da gente, o senhor sabe? Eu olhei para ela. Sacudi a cabeça levemente. Ainda não, eu disse. Ela ficou me olhando por um momento, depois olhou para o filho. O Jair olhou para baixo e eu percebi, naquele silêncio entre os dois, que havia alguma coisa que eles sabiam e eu não. Alguma coisa que estava no começo de toda aquela história, antes da cruz na beira da estrada, antes do fogo, antes do velho e do sorriso dele. Alguma coisa que mudava tudo e que eles ainda não tinham me contado. A Neuza ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que era. Depois disse, senta, Walter. Eu sentei na beirada da cama, o facão no chão ao lado do pé, a respiração ainda voltando ao normal. A Dita foi até a porta do quarto, olhou para o corredor, ficou ali de sentinela sem que ninguém pedisse. O Jair continuou com os olhos no chão. A Neuza respirou fundo. Aquela respiração de quem vai falar uma coisa que carregou longe demais e que sabe que não tem como carregar mais. Meu marido, ela começou, trabalhava para eles. Eu não falei nada. Não sabia de tudo no começo. Ninguém sabe de tudo no começo. Ele fazia transporte. Dizia que era produto de fazenda. Dizia que era peça de máquina. Ela parou, passou a língua no lábio partido e continuou. Um dia ele viu o que era de verdade. E não conseguiu continuar fingindo que não tinha visto. O que era? Eu perguntei. Ela olhou para o filho. O Jair levantou os olhos do chão e me olhou de frente pela primeira vez desde que tínhamos entrado naquela casa. E eu vi naquele olhar a mesma coisa que tinha visto na beira da estrada, não o olhar de uma criança. O olhar de alguém que tinha crescido de repente, num único momento, e que não tinha voltado atrás desde então. Gente, disse o Jair só essa palavra. O quarto ficou quieto. Eu fiquei quieto também. Deixei aquela palavra pousar, deixei ela ser o que era sem tentar diminuir. Meu marido foi até a delegacia da cidade menos, a Neuza continuou. Falou com um investigador. Disse tudo o que sabia, os nomes, os lugares, as rotas. Ela fechou os olhos por um segundo. 3 semanas depois, meu marido apareceu numa vala perto do rio. Eu olhei para o Jair. Ele estava olhando para a mãe com uma expressão que eu reconheci porque já tinha visto em espelho menos a expressão de alguém que já fez as pazes com uma dor que nunca vai embora de todo, mas que ainda dói quando alguém toca. Faz quanto tempo? Eu perguntei. 8 meses, disse ela. E eles vieram atrás de você agora por quê? Porque eu guardei uma coisa que meu marido me deu antes de ir para a delegacia. Um caderno com nomes, datas, lugares. Ele disse, se alguma coisa acontecer comigo, você leva isso para alguém de fora. Não da cidade, não do estado. Alguém de fora que não tenha ligação com eles. Ela parou. Eu fiquei com medo e não fui. Fiquei esperando, achando que eles iam esquecer, que o tempo ia resolver. Ela não precisou terminar. Eu entendi o resto. O tempo não tinha resolvido. O caderno, eu disse, você ainda tem? Ela olhou para o Jair. O menino colocou a mão dentro da camisa e tirou um caderno de capa preta. Daqueles escolares, fino, dobrado ao meio e envolto num pedaço de saco plástico transparente amarrado com um elástico. Ficou com o caderno na mão, me olhando. Eu não estirei a mão para pegar. Só fiquei olhando para ele, entendendo o peso daquilo, não o peso físico, que era quase nenhum, mas o outro tipo de peso. O que fica nos objetos que carregam o custo de uma vida. Seu pai te deu para guardar? Eu perguntei. Me deu no dia que ele foi, disse o Jair. Disse que era minha responsabilidade se alguma coisa acontecesse com ele e com ela.
8 anos ou 9, carregando aquilo embaixo da camisa por 8 meses. Eu não disse nada por um momento. Lá fora, o silêncio da madrugada estava diferente. Mais fundo, mais frio, aquela hora antes do amanhecer que é a mais escura e a mais quieta. Quando nem os pássaros ainda começaram e o mundo parece suspenso entre o que foi e o que vai ser. Então ouvi um motor longe, vindo da direção de baixo. A Dita veio correndo do corredor, menos correndo do jeito que velha corre, rápido e contido, sem soltar os pés do chão direito, e disse baixinho: Elzinho, eu conheço o barulho do carro do Otoniel. Eu me levantei, peguei o facão. Fica aqui, eu disse para Neuza. Ela me olhou. Walter, eu parei na porta. Obrigada menos, ela disse. Eu não soube o que responder. Então não respondi nada e fui pro corredor. O neto da Dita, que eu descobri que se chamava Eliomar, mas que todo mundo chamava de Zinho, tinha ido e voltado em menos de 40 minutos. Voltou no banco do carona do Fiat Uno do seu Otoniel, um homem de uns 50 anos, baixo, de bigode grisalho, com uma espingarda de caça no colo que ele tinha trazido sem que ninguém pedisse. Pelo simples instinto de quem vive sozinho no interior e sabe que tem situações que pedem, vieram pela estrada de baixo, sem faróis os últimos 200 metros, do jeito que Zinho tinha orientado. Eu encontrei os dois no quintal dos fundos. Seu Otoniel me olhou, olhou pro facão na minha mão, olhou pro quintal escuro e não fez uma pergunta sequer. Disse: consegui falar com a polícia pelo celular lá no alto do morro. Tem sinal só lá, disseram que vem, mas que tão longe. Quanto tempo? 1 hora, talvez mais. 1 hora, eu olhei pro céu. A escuridão estava começando a perder a profundidade no horizonte leste, um escurecimento diferente, mais suave, que anunciava o que ainda não era luz, mas já era a promessa dela. 45 minutos até clarear. E os 3 homens a pé na estrada, sem carro, sem as chaves, mas com raiva e com tempo. Quantos são? Perguntou seu Otoniel. 3, um mais velho, 2 mais jovens. O mais jovem estava no quintal, mas não sei onde foi. Os outros 2 foram atrás de mim quando peguei o carro deles. Ele assentiu, mastigando aquela informação. Conheço esse tipo, ele disse, sem especificar o que queria dizer com isso, mas eu entendi que ele conhecia mesmo. Ficamos ali no quintal, os 3, o Zinho um pouco atrás. E fizemos o que se faz nessas situações quando não tem mais muito para fazer além de esperar e prestar atenção. Ficamos quietos e ficamos alertas. Eles vieram faltando uns 20 minutos para o amanhecer. Não vieram pela estrada da frente. Vieram pelo capim, pelo mesmo caminho que eu tinha usado para voltar. Eu ouvi antes de ver um farfalhar de vegetação que era diferente do vento, mais ritmado, mais intencional. 2 pontos de movimento vindo da direita, 2, não 3. Eu pensei no velho, onde estava o velho. Mas não tive tempo de pensar mais porque seu Otoniel já tinha visto também e tinha levantado a espingarda e chamado no escuro. Com aquela voz seca e sem tremor de quem aprendeu que hesitação é o que mata. Para onde está? O movimento no capim parou o silêncio. Seu Otoniel chamou de novo. Tô armado e estou acordado e sei atirar. Você decide o que faz agora. Mais silêncio. Então uma voz jovem, dessa vez com um tremor que antes não tinha, a gente para. Os 2 saíram do capim de mãos levantadas. O do cano tinha largado o cano em algum momento. O outro estava com as mãos completamente vazias e um corte no rosto que não estava lá antes. Devia ter caído no mato escuro em alguma corrida. Eram jovens. Olhando agora, de perto, eu vi o que o escuro e o medo tinham me impedido de ver antes. Eram jovens de verdade. 18, 20 anos talvez. Com aquela expressão de quem foi criado achando que o mundo tinha uma única forma e que agora estava encarando a possibilidade de que tinha errado, eu não senti pena. Mas senti alguma coisa próxima de tristeza, do tipo que não tem destinatário certo. Seu Otoniel mandou os 2 sentarem no chão do quintal, os 2 obedeceram, e o Zinho ficou de olho neles enquanto eu e seu Otoniel ficamos de frente para o capim esperando o terceiro. O velho não apareceu. Quando a polícia chegou, 2 carros, 4 homens,
Faltando uns 10 minutos para o sol aparecer de verdade, o velho ainda não tinha aparecido. Os policiais pegaram os 2 jovens sem incidente, chamaram reforço pelo rádio. Fizeram um perímetro de busca no capim e na estrada. Encontraram o saveiro atravessado onde eu tinha deixado. Encontraram marcas de passos saindo da estrada para o mato, mas não encontraram o velho. Eu dei meu depoimento sentado na soleira da porta da frente da casa da Dita, com o sol nascendo na minha frente, laranja e devagar, pintando o capim de ouro sujo. Um dos policiais anotou tudo num bloco pequeno com uma caneta que ele tinha que chacoalhar toda hora para a tinta descer. Falei sobre a cruz, sobre os 3 homens, sobre o fogo, sobre o saveiro. Falei sobre o caderno. O caderno foi o momento em que o policial parou de escrever e olhou para mim de um jeito diferente. Chamou o outro. Falaram baixo entre eles. Depois foram falar com a Neuza dentro da casa. Eu fiquei na soleira. O Jair veio sentar do meu lado um tempo depois. Ficamos os 2 olhando para o sol que subia devagar, sem falar nada por um tempo. "O senhor vai ficar bem?" Ele perguntou. Eu olhei para ele. Era ele me perguntando isso. 8 ou 9 anos. A mãe machucada dentro de casa. O pai morto 8 meses atrás. E era ele me perguntando se eu ia ficar bem. "Vou", eu disse. "E você?" Ele ficou um tempo olhando para o sol. "Meu pai falava menos", disse ele, "que quando a gente faz a coisa certa, fica um peso que vai embora." Ele parou. Eu estava esperando sentir isso. "E sentiu?" ele pensou. "Um pouco." Ele disse. "Ainda não tudo." Eu entendi aquilo. Entendi no tipo de jeito que não precisa de explicação, que só quem carregou alguma coisa por tempo demais entende. "Demora menos", eu disse, "mas vai. Eu nunca encontrei o velho. A polícia também não, pelo menos não naquela semana. Soube depois, por um policial que me ligou uns 2 meses mais tarde, que prenderam ele num estado diferente, numa situação diferente, com um nome diferente do que eu sabia. Disseram que o caso estava ligado a uma investigação maior, que o caderno do marido da Neuza tinha aberto caminho para coisa que ia além daquela estrada e daquele estado. Não me deram detalhes. Não me pediram mais nada. Eu voltei para minha rotina. Outro caminhão, outro contrato, outras estradas. A hérnia operada, enfim, uns 3 meses depois, porque eu não tinha mais como adiar. O lombo melhorou. O sono demorou mais para melhorar. Eu penso no Jair às vezes. Naquele olhar que ele me deu pelo para-brisa, antes de eu descer do caminhão. Aquele olhar que eu disse que não era olhar de criança. Eu continuo achando isso, mas com o tempo fui entendendo melhor o que era. Não é que ele tivesse deixado de ser criança. É que ele tinha aprendido, antes da hora, que tem momentos em que a gente não pode esperar que alguém venha resolver. Que às vezes o único adulto disponível é você mesmo. Mesmo que você tenha 8 anos e esteja descalço numa estrada de terra. Eu aprendi isso também, à minha maneira, muito mais tarde do que devia. Penso na Neuza, no jeito que ela disse obrigada, simples, sem dramaturgia. Como quem reconhece uma dívida sabendo que não tem como pagar, mas que precisa ser reconhecida assim mesmo. Penso no velho e no sorriso dele naquela tarde de laranja sujo. Aquele sorriso que eu disse que era de quem sabe como a história termina. Ele estava errado. Mas erros assim, de gente assim, não costumam custar nada para quem erra menos e eu sabia disso. E sei até hoje, e é por isso que aquele sorriso ainda aparece às vezes quando eu acordo de madrugada. Penso no meu caminhão queimado no meio da estrada, as peças de reposição que nunca chegaram na fazenda, o contrato que perdi, o prejuízo que levei meses pagando, não me arrependo. Não é que eu seja corajoso. Nunca fui particularmente corajoso. É que o Jair me olhou de um jeito que eu não consigo explicar direito. E naquele olhar eu vi uma pergunta que não tinha palavras, mas que eu entendi. Você para. E eu parei, é isso. É tudo o que foi. Às vezes eu passo por aquela estrada ainda, no mesmo contrato, com outro caminhão. Passo pelo trecho onde estava a cruz e não tem mais nada lá. O roçado cresceu de novo. A madeira deve ter apodrecido. A chuva lavou a terra escura embaixo. Se você não sabe o que aconteceu ali,
É só uma estrada como todas as outras. Mas eu sei. E o capim sabe também, do jeito que o capim sempre sabe, crescendo igual em cima de tudo, cobrindo e guardando. Sem fazer distinção entre o que foi bom e o que foi ruim, entre o que sobreviveu e o que não sobreviveu. O sol nasce do mesmo lado todo dia naquela estrada. E todo dia que eu passo, eu olho só para lembrar que ainda estou passando